Qual a função de um profeta? Esse é o nosso tema desta aula de hoje. Então espero que você pegue caneta, papel e faça as suas anotações. Você que está nos acompanhando também deixe seus comentários. Se você tem dificuldade aí de identificar um profeta ou uma profecia, ou se você também já profetizado na sua vida e essa profecia caiu pelo ralo. Então isso é muito importante que nós aprendemos a respeito disso. E nessa aula de hoje, nós vamos estar respondendo essas questões, respondendo essas dúvidas. Então quero pedir a você que você compartilhe com outras pessoas, deixe os seus comentários e vamos estar interagindo neste momento. E você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, de vez em quando eu estarei aqui escolhendo uma pessoa para estar participando comigo, amém? Então que você fique atento. Isso é muito importante, por quê? Nós temos que aprender a respeito de profecias e identificar profetas, porque hoje tem muita gente que se intitula profeta. Tem pessoas que elas cobram uma certa quantia, uma certa porcentagem para fazer consultas. E quando você vai de encontro a estas pessoas, sempre elas têm uma profecia. Mas será se isso é de Deus? Então, como que funcionava no Antigo Testamento, e nós vamos aprender no Novo Testamento, como que funciona um ofício, ou seja, de um profeta. Qual era a função de um profeta? Então nós vamos aprender a partir de agora, tirar todas essas dúvidas. Então que você nos acompanhe até o final desse vídeo, que você será ricamente abençoado. Você que ainda não me conhece, meu nome é Valdair Gomes, o autor do site valdairgomes.com e também dos treinamentos. As 12 portas de Jerusalém, o Tabernáculo de Moisés e o curso Caráter de um Servo, que é curso para líderes e obreiros, onde nós ensinamos desde ele aprender a folhear a Bíblia e a ministrar a palavra. Então isso é muito importante que você compreenda. Então eu quero aqui estar lendo um texto com você, para nós começarmos a nossa aula a partir de agora, enquanto outras pessoas estejam entrando. Efésios, capítulo de número 3, ou capítulo de número 4, nós vamos estar lendo a partir de agora. Efésios, capítulo de número 4, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastores e doutores. Então observe bem, hoje, dificilmente, estes 5 ministérios são exercidos dentro de uma igreja ou dentro de uma denominação. Muitas vezes, apenas o pastor, ele faz todo esse trabalho e ele não libera espaço para mais ninguém. Os doutores de hoje, eles estão formando as suas próprias escolas e ensinando as pessoas, porque eles não têm aí um alvará para ensinar a palavra onde eles congregam. Então isso é muito importante que você compreenda que hoje esses 5 ministérios, eles não atuam de forma integrada dentro do corpo de Cristo em um só lugar. Mas quando nós observamos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ele estipulava ali nas igrejas, ele estipulava ali evangelistas, profetas, mestres, que são os doutores, e ali também se variavam os dons ministeriais dentro do mesmo lugar. Olha só como que era a organização no Novo Testamento. Porque hoje nós vemos uma confusão terrível, que esses 5 ministérios, eles não conseguem, eles entram em atrito
dentro do mesmo ambiente para a edificação do corpo de Cristo. Então, dificilmente, não estou dizendo que isso não acontece, mas é muito raro você ver este ciclo ministério acontecendo de forma integrada dentro de um mesmo ambiente. Então, mas só que eu quero aqui estar frisando para você, nessa aula de hoje, é sobre os dons de profecias e o ofício de um profeta. É sobre esse assunto que nós vamos falar a partir de agora. Porque quando nós observamos, hoje tem profecias e tem profeta para todo lado. A maioria dos homens de hoje, eles já começam a se desviar da palavra, que quando eles pegam a Bíblia e diz, toda a profecia que nós precisamos já está aqui dentro. Olha só que ignorância. Por quê? Deus, ele é atualizado. Deus, ele é atualizado. Mesmo que tudo esteja aqui, mas nós vamos compreender por que é a importância de um ministério do profeta para o corpo de Cristo. Por quê? Primeiro lugar, porque o profeta, ele é levantado por Deus dentro do mesmo ambiente, ou seja, dentro do mesmo lugar, para trazer uma palavra viva de Deus. Porque Deus, ele não fica falando no presente, no passado e nem no futuro. Ele fala no presente, apontando o passado e apontando o futuro. Mas ele fala no presente. E para Deus tratar algumas coisas, ele não vai tratar aqui especificamente no momento. Por quê? Talvez quando você se depara com a situação, algumas pessoas, quando elas estão cometendo, ou seja, o pastor da igreja, ou seja, um membro da igreja, ou seja, qualquer outra pessoa dentro do corpo de Cristo, que ele esteja cometendo algo que ele às vezes está escondendo do pastor, ele está escondendo da membresia, ou ele está escondendo da sua liderança, ou o próprio líder está escondendo da igreja algo que ele está cometendo e que a Bíblia não vai mostrar isso acontecendo. Deus, ele vai levantar um homem, ou seja, pode ser eu ou pode ser você, qualquer outra pessoa, para trazer à tona a revelação do que está acontecendo para resolver a questão em si. E é neste momento que Deus pega um profeta e usa para esse momento. Então, observe bem, profeta não é aquele que fica babando por todo lugar, que ele ora e está soltando profecia para todo canto, porque Deus, ele não fala toda hora. Deus, ele fala em um momento específico e numa hora necessária. Então isso é muito importante. Ele fala num momento necessário. Ele não fica falando para um e para outro. Então isso é muito importante. E outro detalhe importante, um profeta, ele não anda profetizando chave de carro. Ele não anda profetizando vitória o tempo todo. Deus vai te dar uma vitória. Vai acontecer uma vitória na tua vida. Você vê até hoje, até mesmo através desses meios sociais, Facebook, por exemplo, você pode abrir em outro canto, tem alguém dizendo, nossa, se tu compartilhar essa live aí, Deus vai te dar uma vitória. Se tu compartilhar essa live aqui, ele vai entrar no teu casamento. Se tu compartilhar essa live aqui, ele vai fazer isso na tua vida, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Porque eu sou profeta e eu sou homem de Deus. Então, observe bem. Muitas pessoas estão igual menino. Estão fazendo de meninice o ministério profético, o ministério do profeta. Aqui a paz do Senhor para Jardel Matias Silva. Então estaremos orando a Deus por você no final dessa live. Amém? Então, muito bem, aqui o nosso irmão que falando aqui, passaram várias profecias e nenhuma se cumpriu.
Então observe bem, é muito importante que você me acompanhe nessa reflexão de agora. Porque é profecias para todo lado. Então, perdão, um dos detalhes que nós temos que observar, um dos detalhes é o profeta. E o outro detalhe é a profecia. E o outro detalhe é a condição em que o ambiente ou que a pessoa está. Porque muitas das vezes uma profecia ela gera escândalo para quem não quer aceitar e para quem não compreende, né? Então isso é muito importante, que muitas pessoas... Por que muitas pessoas hoje elas não querem ser profetas? Porque o profeta, ele paga um alto preço. Muitas pessoas, o ministério profético está sendo sendo banal, porque muitas pessoas estão soltando profecias, dizendo que são profetas, e nada disso se acontece, né? Então isso é muito importante que você entenda a respeito disso. E acontece que muitas pessoas, quando elas vão ministrar em um determinado ambiente, antes de ela ir, elas perguntam quantos membros tem na igreja, aonde que é a igreja, e antes, a maioria, elas faz essa sondagem para conhecer os membros da igreja, porque hoje é a coisa mais fácil que tem de fazer. Conhece a membresia da igreja, porque hoje todas as igrejas têm aí os seus status sociais, e ali o pregador, ele vai lá no Google, vai lá na internet e procura ali o nome de alguns, e ele escolhe alguns nomes, memoriza, e na hora da pregação, ele começa a dizer esses nomes e as pessoas acreditam. Deus está falando, tem fulano de tal, aqui sim, assim, assim. Aí a pessoa se levanta naquela euforia e ele dá o recado, né? Então isso é muito importante. Porque quando as pessoas elas não observam isso? Então nós vamos aprender como que funcionava o ministério de um profeta. E como que você vai reconhecer que uma profecia é verdadeira. Então isso é muito importante. O primeiro ponto é que Deus, ele não fala toda hora. Isso é muito importante que você observe. Ele não fica falando toda hora. Primeiro, ele já tem a sua palavra para que você estude e para que você aprenda. Mas só que há momentos que Deus vai falar, não é por intermédio dessa palavra, não é por intermédio das escrituras. Ele vai levantar um homem ou uma mulher para trazer à tona uma situação que estiver acontecendo no momento para resolver a questão. Para resolver a questão. Então isso é muito importante. Ele não vai ficar toda hora levantando um profeta com profecias para todo canto, 5, 6, 8 profecias no mesmo momento. É uma coisa, vamos dizer assim, até escandalosa, né? E muitas pessoas, por não compreender, elas estão sendo levadas por vários ventos de doutrina. Então por quê? Quando Deus ele levantava um profeta, tinha profeta que passava 30 anos sem Deus falar com ele. E de uma hora para outra Deus pegava esses profetas no Antigo Testamento e levava diante do rei, e levava diante de outras pessoas para trazer uma palavra de advertência. Então não era toda hora que Deus pegava esse profeta, não era toda hora que uma pessoa ia consultar o profeta e o profeta tinha uma palavra para aquela pessoa, né? Porque hoje está assim, tem uma mulher ali, se você for lá, ela revela tudo, né? Se você for lá, ela vai profetizar sobre a sua vida. Então por que nós estamos vivendo desta forma? Por falta de conhecimento. Então como que a função de um profeta, que é o tema dessa reflexão, como que funcionava a função de um profeta? Como que isso acontecia? Então isso é muito importante, por quê? Em primeiro ponto, o ofício de um profeta, Deus levantava um profeta para trazer uma advertência. Primeiro ponto importante. Quando Deus pegava um profeta no Antigo Testamento, é porque alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa estava para acontecer.
Então Deus pegava um profeta e levava ele diante do rei, e aquele profeta, ele corria risco de perder a sua própria vida, mas ele ia lá e profetizava, né, contra o líder maior, né, ou seja, o rei na época. E hoje Deus, ele tem pegado, eu tenho visto, ele pega um profeta e repreende o anjo da igreja, seja ele o líder presidente, seja ele quem for. No altar onde tiver, Deus pega o profeta e repreende ele. Eu já tenho visto isso acontecer e a maioria não aceita. Ela escarnece, disciplina aquele irmão, diz que ele está na carne e assim por diante. Né? Eu tenho visto, isso já aconteceu comigo. Né? Isso eu tenho visto acontecido isso com outras pessoas. Então, quando nós vemos esse tipo de acontecimento, por que isso acontece? Porque a maioria, eles começam na carne, como diz o apóstolo Paulo, começa no espírito e termina na carne. Porque a maioria, eles se acha os donos da igreja e ali só ele que pode profetizar. É só ele que pode trazer ali alguma coisa para a igreja. Um porteiro, um diácono, um presbítero, seja lá quem for, a irmãzinha do círculo de oração, ela não tem mais essa autonomia. Então, já de em diante, a maioria, quando vão assumir a liderança, ele já diz, o líder aqui é eu. O líder aqui é eu. Né? A primeira coisa que eu tenho visto é eles falar e já começa a dizer, aqui o líder é eu. Ou seja, você fique calado, fique quieto. Até se Deus quiser falar, né? Então você não tem autonomia para falar. Isso é muito importante que nós entendamos. Porque um certo tempo, eu estava na igreja e Deus me mostrou, isso era um evento grande que estava acontecendo numa igreja, e Deus me mostrou quantas pessoas iriam aceitar Jesus naquele momento. Então eu falei ali com o rapaz que tinha me levado ali no culto, e eu falei para ele, disse, irmão, eu precisava de uma oportunidade para falar o que Deus está querendo. Né? Porque Deus vai fazer algo grande aqui nesse momento. Então ele fingiu que nem me escutou e nem quis me levar até onde ali a liderança da igreja, para que ali pudesse estar falando algo para edificar a igreja. Né? E graças a Deus, eu fiquei assim até um pouco preocupado, mas graças a Deus aconteceu do mesmo jeitinho. Agora você observa bem, se aquele líder tivesse dado a oportunidade para Deus trazer aquele recado, você já imaginou a edificação que aquela igreja teria? Porque o profeta, a profecia, é para a edificação da igreja, é para a exortação e edificação da igreja. E muitas vezes porque ele é uma pessoa pequena, não é uma pessoa lá da nata, lá da frente, ele não é respeitado. Então os profetas de antigamente, a maioria vivia nas cavernas. Por quê? Eles levavam a palavra de Deus e eles não eram aceitos com a palavra. Então a maioria dizia, a tua vinda aqui é de paz, né? Havia esse temor, né? Quando Isaías, quando os outros profetas iam se apresentar diante do lugar, as pessoas já ficavam assustadas, já diziam, a tua vinda aqui é de paz. Ao contrário de hoje, que as profecias de hoje é só chave de carro, Deus vai te dar vitória, 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 chave de carro e assim por diante. Então isso é importante que você observe. Então o primeiro ponto que Deus pegava um profeta era para trazer advertência. Era advertência. Ele trazia essa advertência. E um outro ponto do ofício de um profeta era trazer conselho. O profeta vinha e dizia, Deus manda me dizer que você tem que fazer assim, e assim, e assim, e assim. O que aconteceu com o rei Uzias? Ele foi fazer algo que não era função dele. Né? Porque ele não quis obedecer. Né? Ele não quis obedecer. Ele não quis seguir, porque ele queria cumprir um papel que não era dele. E quando nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre os dons ministeriais,
esse dom, ele vem em segundo lugar na igreja. Olha só a importância do profeta na igreja de Cristo. Ele era em segundo lugar na igreja. Depois é que vinham os outros dons. Depois do apóstolo, que no Novo Testamento era o líder maior, então vinha a escala dos pastores, mestres e doutores. Mas só que nós não vamos falar sobre esse assunto, nós estamos falando sobre a função de um profeta e as suas profecias. Então, como que você vai identificar se uma profecia ela é verdadeira ou ela é mentirosa? Porque tem muitas profecias que elas são sugestões, né? Elas são sugestões. E algumas sugestões que elas são colocadas, se você inculcar com isso na sua cabeça, né, isso vai trazer um certo prejuízo e pode até acontecer. Mas não porque a profecia era verdadeira, mas sim porque você alimentou o seu sentimento, a sua esperança com aquilo e você atraiu o mal para a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, em Romanos 12, a partir do versículo 2, que a nossa mente ela só vai transformada pela renovação da mente. Então, se você colocar esses pensamentos na sua mente, no seu coração, das sugestões que são faladas por boca de alguns que se chama profeta, e você vai alimentando esse medo, vai acontecer o que aconteceu com Jó. Aquilo que eu temia me aconteceu, mas não que seria de Deus. São sugestões que às vezes elas podem acontecer, mas não porque as profecias são verdadeiras, é porque você aceitou aquelas sugestões. Muitas pessoas, vou dar aqui só um exemplo de sugestão. Né? Um cientista, ele pegou 20 jovens e ele trabalhou com folha de ortiga. Não sei se você conhece ortiga, é uma planta que ela deixa coceira. E ali um cientista, ele pegou 20 jovens e ele dividiu aquele jovem e ele passou uma folha comum, ele vendou a metade do jovem e passou uma folha comum naquele jovem e falou que era ortiga e que era perigosa e que ela coçava. Então ele pegou a outra metade de jovens e ele passou a ortiga mesmo, mas ele disse que era outra planta inofensiva. E para você entender a questão dessa pesquisa feita cientificamente, comprovada. Então o que aconteceu? Aqueles jovens que receberam ali na sua pele as ortigas verdadeiras não teve muito efeito. Mas aqueles que receberam ali a sugestão da ortiga que era mentirosa na sua pele, mas que foi dita que era verdadeira, então o que aconteceu? Teve um prejuízo maior para eles. A pele deles ficaram como que se fosse passada a ortiga verdadeira. Mas qual foi a diferença? Qual foi a diferença? A diferença foi a sugestão que eles falaram. Olha, disse essa ortiga aqui é verdadeira, e sendo que era falsa, e a falsa fez mais efeito do que a verdadeira. Olha só a diferença, porque são sugestões. Aquilo que sua mente recebe, aquilo que sua mente acredita. Então isso pode se tornar realidade, mas não que seja Deus falando, mas que as sugestões que a maioria dos profetas hoje estão dando sugestão na mente das pessoas e elas estão acreditando. Então observe bem, o ofício de um profeta no Velho Testamento era esse, a advertência. E segundo ponto desse ofício era conselho. Ele dava conselho, olha, você vai para a batalha, o que Deus fazia com Josué? Olha, você vai por ali, você vai fazer assim, 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 assim. Então, eles consultavam e recebiam conselhos do profeta para poder ir à batalha. Você pode observar que os reis da época,
ele tinha profetas para estar lhe orientando. Sempre tinha profeta. Nos ministérios dos apóstolos, sempre tinha profeta. O apóstolo Paulo andava, mas profeta, por mais que o apóstolo Paulo às vezes profetizava, mas ele tinha um profeta que andava com o apóstolo Paulo. Porque o profeta era o alerta de escape para o apóstolo Paulo. Porque várias vezes o apóstolo Paulo foi advertido por os profetas por algo que ia acontecer. Por exemplo, o profeta Ágabo disse assim, pegou o cinto, amarrou os pulsos de Paulo e disse para ele, assim e assim vão fazer com o dono desse cinto. E mesmo assim, o apóstolo Paulo, quando ele foi para Jerusalém, os discípulos, os outros irmãos não queriam deixar. Disse, não, o apóstolo Paulo não vai não. E eles começaram a chorar. E o apóstolo Paulo diz, não me constrange com esse choro. Então o apóstolo Paulo, mesmo sabendo disso, ele regressou ali para a cidade de Jerusalém de encontro à profecia que o profeta Ágabo tinha dito para ele. Agora, se fosse eu e você, será que nós sabemos do que ia acontecer, ainda iríamos até lá? Então isso é muito importante, porque hoje Deus, ele fala a seus servos qualquer coisa que venha a acontecer. Mas como que nós vamos descobrir? Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar buscando o Senhor. Nós temos que estar buscando a presença do Senhor. Porque qualquer coisa que venha a acontecer na vida de um servo de Deus, que está na presença do Senhor, isso não será surpresa para ele. Mas muitas pessoas são pegas de surpresa. Mas por quê? Muitas pessoas são pegas de surpresa. Porque está faltando uma comunhão com Deus. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não acredita nisso. Por exemplo, quando o meu irmão ele foi falecer, Deus falou comigo de madrugada, 3 horas da manhã. E quando foi lá para umas 9h15 da noite, ele faleceu nos meus braços. Então, só que eu não alertei a minha mãe para ela não ficar muito assustada. Então, eu fiquei triste ali por um momento. Então, como que eu fui me consolar? Eu fui para a igreja, peguei minha harpa e passei o dia na igreja, orando, cantando, e Deus veio e me fortaleceu, alegrou meu coração. E à noite veio acontecer isso. Mas isso não me deu muito impacto, por quê? Porque Deus já tinha me avisado e eu fui me preparar em cântico, em oração, para ficar fortalecido, para poder receber Ele nos meus braços. Então, observe bem, qualquer coisa que venha a acontecer na sua vida, seja de bem ou seja de ruim, se você estiver na presença do Senhor, Ele vai te avisar. Ele vai te avisar. Mas você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque se não aprender, então, há muitas pessoas elas ficam olhando os super profetas. Deus ele ainda fala nos dias de hoje. Então isso é só alguns exemplos que eu estou falando para você do que Deus ele tem para nossas vidas. Porque ele diz assim, nada Deus faz sem antes avisar os seus servos, ou seja, os seus santos e profetas. Ou seja, são duas nomenclaturas. Ele diz aos seus santos, ou seja, que são os seus servos, e aos profetas. Profeta é aquele que tem o ofício de profeta, não é os que profetizam. Muitas pessoas podem profetizar, mas de ter o ofício de profeta é raro nos dias de hoje. Tem, mas é raro. Então isso é muito importante que você compreenda. Então quando não tem um profeta, nesse ofício, Deus usa qualquer um. Deus usa um bebo, ele usa um que está lá no mundo das drogas. Você pensa que não usa? Um dia uma pessoa, ela estava alcoolizada e ela profetizou na minha vida que ela tinha um dom. Quando ela era jovem, estava na casa do Senhor, ela tinha um dom e aquela pessoa estava embriagada com a cabeça no meu colo. Eu falei falando de Jesus para ele retornar aos caminhos do Senhor. E ele chorando profetizou no meu colo, embriagado, dizendo, o dom que Deus colocou sobre a minha vida, Ele está colocando sobre a tua. Olha só, porque ele era um jovem de oração,
eles tinham um grupo de jovens que quando qualquer coisa, um demônio se manifestava, qualquer coisa, eles corriam na igreja e chamavam aquele grupo de jovens. E antes de aqueles jovens chegar na casa, o demônio já caía fora, antes dele chegar. Então isso é muito importante. E aquilo que ele vivenciou, ele estava profetizando sobre a minha vida, e isso veio a acontecer e tem acontecido até os dias de hoje. Deus tem abençoado. Porque ali uma irmã, Deus usou uma irmã, e ali ela orou sobre a minha vida e confirmou e pôs nas mãos o dom que a profecia foi falada sobre a minha vida. Então isso é muito importante. Deus, ele não usou uma jumenta, porque hoje as pessoas dizem assim, Deus ele só fala com crente, ele só fala com aquele que está na igreja. Muitas pessoas estão equivocadas. Salvação é uma coisa, mas quando Deus quer falar e não tem outra coisa para ele usar, ele vai usar qualquer um. Assim como ele usou a jumenta para falar com o profeta. Olha só a diferença. Porque o profeta não estava dando ouvido à voz de Deus. E se Deus não encontrar alguém que está dando ouvido à voz dele, ele vai usar qualquer um, mas que ele vai falar, ele vai. Aleluia. Ele vai falar. Segundo ponto. Terceiro ponto. O ofício de um profeta. Ele trazia juízo. Ele trazia sentença. Ele vinha com sentença. Olha, você pode observar qualquer profecia. Se a profecia ela não estiver condicionada, ela não é de Deus. Observe bem. Se essa profecia ela não vier condicionada, toda profecia, se você ver na Bíblia, ela é condicionada. E até o próprio Deus ele fala lá em Deuteronômio capítulo 28. Se, essa palavra se, esse prefixo, é uma condição. E diz, se você ouvir atentamente a minha voz, virá sobre ti essas bênçãos assim, tal. Mas se não ouvir, vai vir sobre ti essas maldição, tal. Então, toda bênção e maldição, elas vêm condicionada. Né? Então, se uma profecia de juízo ela vem condicionada. Ela vem condicionada e ela acontece. Então, isso é muito importante que você entenda. Né? Então, quando nós observamos que ele traz juízo, ele vem trazendo juízo. Por exemplo, essa época de pandemia, Deus já vinha falando muito tempo. Deus já vinha alertando muito tempo a questão desse acontecimento. Há muito tempo ele vem alertando. Há muito tempo, Deus... não sei se você observa, há 5 anos atrás, Deus já vinha alertando sobre o que iria acontecer em 2019 para 2021. Deus já vinha alertando 5 anos atrás. Agora as pessoas não ficam autorizadas, porque ela fica só no Facebook, né? No Instagram, observando foto de famosos, de pessoas que estão lá na mídia, mas eles não estudam a Bíblia, não pegam aí os noticiários, não se atualiza, e elas não vê esse tipo de coisa acontecendo, e elas não estão alertas a respeito disso. Então, para você observar, Deus também usou os cientistas, que eles têm mais de 5.000 artigos publicados a respeito do que iria acontecer. Mas só que a mídia ela não mostra isso para você. Ela não mostra isso para você. Elas ficam colocando panos mornos em cima desses acontecimentos, e quando chega um período como esse, então elas ficam batendo na tecla. Mas só que Deus já vem alertando há muito tempo. Então, tudo vem condicionado. O bem ou o mal, o juízo ele vem condicionado. Então, ele vai trazer juízo. Por exemplo, se tem na igreja um irmão, ou seja, quem for que está passando a perna ou que está no adultério, que está no engano, Deus ele levanta. Se a pessoa não vai lá, não confessa, não se conserta, chega um tempo que Deus vai ter que agir. Ele vai lá e age. Aí ele fala para o pastor, ele fala, vai acontecer isso.
porque você precisa fazer isso, isso, isso e isso. O ministério profético, antigamente, funcionava desta forma. E em último lugar, que é o quarto ponto, consolo. Deus usava profeta para trazer consolo. Né? Ele usava profeta para trazer consolo. Né? Para consolar a nação, para consolar um povo, para consolar um indivíduo. Então Deus ele usava esses mecanismos do profeta, esses ofícios para fazer isso. Por exemplo, olha só como que era complicado. Qual que era a função de um profeta? A função de um profeta era ouvir a voz de Deus, ele era um porta-voz de Deus. Ele ouvia a voz de Deus e ele trazia a mensagem, entregava para o povo, pegava a mensagem do povo e passava para Deus. Então ele era esse intermediário. Ele consultava Deus para o povo e consultava o povo para Deus. Né? Porque o próprio Moisés diz assim, Deus, esse povo, ele é teu. Ele é teu, ele não é meu, esse povo não é meu. Mas só que Deus, ele colocava Moisés, porque ele disse, não, Moisés, fala com esse povo. Fala com o teu povo. Deus até falava assim para Moisés, fala com esse povo teu, que eles estão duros a servir, são de coração duro. Então ele tinha esse diálogo com Deus. E Deus dizia assim, eu vou destruir esse povo, Moisés. E Moisés dava conselho para Deus. Eu não sei se eu já li a Bíblia algumas vezes, e toda vez que eu passo pelo livro de Êxodo, eu vejo Moisés fazendo isso. E há muitas pessoas que dizem assim, Deus não pede conselho para ninguém. Isso, observe bem, Deus quando ele quer fazer não pede conselho para ninguém. Deus, ele não é como nós humanos, que somos arrogantes, que queremos fazer a coisa por nossa própria conta. Você observa que até os reis, além deles ter os profetas, todo rei tinha conselheiro. A sabedoria de Salomão, ela estava consistida nos 24 conselheiros que ele tinha. Salomão tinha 24 conselheiros. Agora você observe, se você tivesse um network com 24 pessoas com conhecimento abastado para estar te auxiliando. Como que a sua sabedoria ela não ia para frente? Né? Então isso é muito importante. Salomão tinha 24 conselheiros. Mas hoje os líderes, os homens de Deus, eles não querem, é só eu e pronto. Além dos profetas. Então isso é muito importante, porque Moisés, ele dava conselho para Deus. Literalmente. Porque Deus diz assim, eu vou matar esse povo, Moisés. Vou matar todo mundo. E Moisés diz assim, Senhor, mas como é que vai ficar o teu nome? Como é que o Senhor vai tirar um povo lá do Egito com mão forte e traz esse povo para o deserto e vai matar eles aqui? O que é que as outras nações não vão falar de ti? Você já viu, já leu isso na Bíblia? Tem na Bíblia. Então ele dava conselho para Deus. E Deus ia e disse, não, então nós vamos fazer assim. E ali Moisés chegava com a mensagem e entregava para o povo. Então o ministério profético é importante. Ele é muito importante nos dias de hoje. E ele está na igreja em segundo lugar. Porque o profeta, ele tem uma importância muito grande no corpo de Cristo. Para o ajuste no ministério do corpo de Cristo. Então você tem que compreender para que você não fique... porque tem muitas pessoas que estão com a vida no altar e tem pessoas que chegam profetizando contra a sua vida. Um dia desse, eu tava num culto e ali a irmã estava grávida e ali uma mulher que a vida dela não era tal, assim, essas coisas, e ela ali no calor ali da manifestação, ela profetizou na vida daquela pessoa e disse, Deus, você vai nascer, esse seu filho vai nascer com vida, papapá, 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 papapá. Olha só o que ela disse. E essa outra pessoa, a vida dela também não era muito lá essas coisas.
Então o que aconteceu? Ela teve a criança, mas a criança nasceu sem vida. Agora, onde é que ficou aquela profecia que disse que a criança ia nascer com vida? E ela nasceu sem vida. Então, olha só como que as pessoas estão naquele calor, no alvoroço, e começam a falar coisas e dizem que é da parte de Deus. Né? Então, espero que você tenha compreendido, que você assista esse vídeo novamente, pegue esses pontos, para que você não seja enganado. E outra coisa que eu quero aqui frisar para finalizar, é que Deus, ele não fica se falando toda hora, né? Que você chega lá, eu vou orar e Deus já tem um recado para ti. Desconfie quando você ouvir isso, desconfie. Naquela época do Velho Testamento, até no Novo Testamento, Deus passava era tempo sem usar um profeta. Ele passava era tempo sem usar o profeta. De vez em quando ele usava. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 30 anos, 10 anos. Ele passava sem usar um profeta. Sem ele estar falando toda hora. Mas hoje os nossos profetas de hoje, você bateu na frente dele, ele já tem uma revelação para você. Ele já tem uma profecia para você. Então isso é muito importante que você observe a respeito disso. Então eu quero dar um conselho para você, principalmente a respeito de sonhos e revelações. Leia o livro de Jeremias com muita cautela, que ele vai ensinar muito a respeito de sonhos e revelação, que as pessoas estão tendo pesadelo hoje, estão dizendo que é profecia. Estão brincando. Você vê isso aí nas redes sociais. As pessoas tendo pesadelo e dizendo que é profecia. Então nós temos que aprender muito a respeito disso. Então quero louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando até agora, que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. E entenda que o ministério profético, do profeta, o ofício de um profeta, o primeiro ponto é esse. Ele vem trazer advertência. Um profeta, ele tem uma palavra de conselho. Um profeta, ele tem uma palavra de juízo. O profeta, ele vem trazer uma palavra de consolo. Então, nesses 4 estágios, é que um ofício de um profeta, Deus trabalha usando um profeta. Ele não usa um profeta como fugioca. Qualquer coisa já está revelando. E as pessoas elas acham que é assim, qualquer coisa já está revelando. Deus revela algo que é necessário, às vezes não é visto por outra pessoa, não é resolvido por outra pessoa, ou às vezes a própria pessoa não tem coragem. Então Deus, chega um momento que ele vai ter que agir. E quando ele vai agir, ele usa um dos profetas, seja do círculo de oração, seja o porteiro, seja o diácono, seja o presbítero, seja o zelador, seja ele qual for, Deus vai pegar e vai usar para resolver a questão, porque ela já está no extremo. E a única opção de Deus resolver é levantando um profeta. Então neste momento é que Deus usa o profeta. Não igual você está vendo por aí. Até mesmo aí nas redes sociais. Até mesmo aí pelo Facebook. Até mesmo aí nas igrejas. Não é desta forma que Deus usa profeta. Então você desconfie. Desconfie quando tiver uma pessoa profetizando 24 horas sem parar na vida das pessoas. É claro que o ministério profético ele é muito importante, mas nós temos que ter essa cautela. E o ministério profético, observe bem, ele vem em segundo lugar na igreja, porque isso é importante. E observe bem, todos os homens de Deus, os reis da época, eles tinham profeta lhe auxiliando. Onde eles iam, ia um profeta acompanhando no ministério, no reinado. E hoje é diferente. Dificilmente você vê que tem esses ministérios sendo atuantes dentro do corpo de Cristo em um só lugar. É muito raro isso acontecer. É muito raro. Não sei se você conhece, mas isso é muito raro.
eu só aqui ver quem aqui tá aqui. Deixa eu ligar aqui para uma pessoa para ver se ela pode falar algo aqui para nós. Shirley Lopes. Só um minuto aqui, deixa eu ver se eu consigo contactar Shirley Lopes. Eu vou estar aqui finalizando pelo YouTube. Que Deus abençoe todo mundo. Você que está aqui pelo nosso canal do YouTube, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar com outra pessoa. Amém?